Tá na hora de você começar. Foca um pouquinho mais na sua saúde hoje, ainda hoje. Você já percebeu que a gente vai falar sobre dor, sobre problemas que às vezes a gente vai arrastando por certo período e depois eles se tornam ainda maiores. Pois é, mas você precisa entender que pode buscar ajuda, deve buscar ajuda e esse é um programa que quer também fazer parte dessa sua jornada. No Vida e Saúde de hoje, eu quero refletir com você sobre uma frase de Machado de Assis. Ele disse certa vez o seguinte em um de seus livros: esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito. E não é verdade mesmo, gente? Como é importante a gente deixar para trás algumas coisas, esquecer aquilo que não deu certo, aquilo que a gente não conseguiu fazer diferente, para conseguir seguir em diante sem o peso daquelas coisas do passado. É uma dica bacana, uma dica simples, mas vale lembrar, o que você tem para viver é hoje, é aqui e é agora. E no programa de hoje a gente vai falar sobre fascite plantar e também o esporão de calcânio. Gente, pode dar muita dor. Você vai entender por que isso acontece e também possíveis tratamentos. E como eu já te mostrei, Dr. Fábio Boldrini já está aqui no Vida e Saúde. Obrigada novamente por participar, viu, doutor? Obrigado, é um prazer estar aqui. E eu queria entender o que é a fascite plantar. Parece que a gente tem visto com os novos atletas aí, né, os atletas que não são profissionais, parece que tem surgido ainda mais o problema da fascite, doutor. A fascite plantar, ela não atinge um público específico. Todo mundo está sujeito a ter esse tipo de lesão, né? O que a gente percebe é que cada um tem uma causa específica. Então, em praticantes de atividade física, os amadores são aqueles que sofrem mais, porque geralmente são aqueles praticantes de fim de semana, né, os atletas de fim de semana, que querem tirar o atraso. Correr 3 horas num único dia, né? Então não tem periodização de treinamento, não tem às vezes um calçado adequado. É uma prática, porque a corrida é uma prática muito simples, né? Qualquer um pode fazer. Mas a gente percebe que não é só um praticante de atividade física, um praticante em si de atividade que tem esse tipo de lesão. Tem idosos, indivíduos normais, e aí cada um tem uma causa muito particular. Quero saber o seguinte, como é que ela se desenvolve? Ela começa com um processo inflamatório, uma inflamaçãozinha bem na ponta dessa fáscia, né? A fascite plantar, ela vem desde a base do calcanhar e vai até a ponta ali dos dedos, forma como se fosse um triângulo mesmo. E aí, por alguns motivos, geralmente sobrecarga, então excesso de estresse, de afastamento dela ou de muita tração, ela acaba tendo um processo inflamatório muito rápido e já migrando para um processo inflamatório, para um processo degenerativo. Ela começa meio que se perder, aquelas fibras começam a ficar degeneradas. E é muita dor, o sintoma principal é dor. É dor. Uma dor aguda. É dor à primeira pisada. O paciente está deitado, deu a primeira pisada, dói, fisga. Dá mais uma ou duas, melhora um pouco, na terceira, quarta, quinta está andando normal. Tô sofrendo com você, hein, gente? Não é fácil não, os nossos pés aguentam a gente o dia inteiro. Então, se você sentiu alguma vez isso, ou começou a sentir há um pouco de tempo, precisa procurar especialista, porque a fascite, ela tem uma piora se a gente não cuida. Perfeito. Esse processo degenerativo pode ir aumentando, até o ponto de rasgar essa fáscia, de ter uma ruptura parcial. E não é um tecido fácil de ser reparado, muitas vezes precisa de intervenção cirúrgica. Tá. E além disso, tem a possibilidade, porque naquela pontinha onde tem muito tensionamento, muitas vezes começa a crescer um pouquinho de osso. Aí dá origem ao esporão de calcânio. Quer dizer, na tentativa, quem sabe, do pé compensar aquela dor, piora, porque nasce esse pedacinho de osso que fica espetando ali dentro. Por excesso de tração naquela região, começa a criar osso. É como se fosse aquele bico de papagaio da coluna. Uau. Né? Começa a formar osso, então é um osso exagerado, e esse osso, ele não é reabsorvido. Agora, você falou uma coisa interessante. Você disse que qualquer pessoa pode ter, não só atletas amadores, atletas profissionais, quem sabe, mas até eu e você que ficamos em pé o dia inteiro dentro de casa ou no trabalho, você que é atendente, você que precisa ficar mínimo, vendedor, né, 8 horas por dia em pé. Por que algumas pessoas têm a fascite e outras não têm, doutor? Qual é a diferença? Tem relação muito com o tipo de calçado que utiliza, tem relação com o tipo de pisada. Então, o formato do pé, se tem um arco muito rígido, se tem aquele pé totalmente desabado, que a gente chama de pé plano ou pé chato, tudo isso leva ao aumento de estresse dessa fáscia.
Então, se eu tenho um pé, por exemplo, muito desabado e uso um calçado muito rígido, sem nada de curvatura, a tendência é aumentando mais ainda esse estresse. Tá. E aí, claro, associado a alterações, por exemplo, de membro inferior, de quadril, uma posição errada do quadril, rodada, que a gente fala, um pouco mais para fora, te obriga a trazer o joelho um pouquinho mais para dentro. E aí, muitas vezes, o pé acompanha e acaba desabando o arco. Então, tem uma série de fatores que acabam desenvolvendo ou aumentando aí a possibilidade. E quando você fala, doutor, sobre uma mecânica errada, né? A gente já logo pensa, será que tem jeito? O que a fisioterapia tem para socorrer, para ajudar essa pessoa que, às vezes, é uma questão de postura, às vezes é uma questão de nascença, mas já nasceu daquele jeito? Existem alterações normais de indivíduos de um para o outro. Então, um nasce com o pé cavo, que é o pé mais arqueado, outro nasce com o pé chato. Sim. E aí a gente precisa criar estratégia para deixar a mecânica do pé um pouquinho melhor. Né? Dentro da fisioterapia, temos inúmeros recursos. Exercício específico para ganhar o arco do pé, que a gente chama de foot core, que é para ganhar a musculatura dos músculos mais intrínsecos, menorzinhos que tem no arco do pé, que o pessoal às vezes nem acha, nem sabe que existe. Nem sabia que existia, né? Pois é. Então tem o treinamento específico para isso, a própria percepção do movimento, de como é ficar com esse pé sem desabar. Então tem muita estratégia para isso quanto aos exercícios. Muita questão de consciência corporal. Consciência corporal. Então, às vezes o joelho vem para dentro, não é porque eu não tenho força, é porque eu não sei como me manter alinhado. Isso é consciência corporal. E aí os recursos para melhorar aquele tecido que está em processo degenerativo. Então, temos uma série de recursos. Vamos dar uma olhada aqui. Você já trouxe essa máquina para fazer a terapia de ondas de choque. Exatamente. Ajuda também nesse caso? Muito. É o carro-chefe para fascite plantar e esporão de calcâneo. Ok. Então, quem passou já por intervenção conservadora, fez fisioterapia convencional e não percebeu o resultado, está faltando ainda ondas de choque, porque... Antes de fazer uma coisa mais agressiva, Exatamente. Legal. É um tratamento que a gente considera eficiente mesmo, tá? Tô vendo que você trouxe as bolinhas da liberação miofacial, ajuda? Exato. Muito. Mesmo com dor, doutor? Mesmo com dor, porque quanto mais tensão eu tenho nessa fáscia, pior. A gente até comentou já sobre aqueles pontos de retração que incomodam. No pé, igualzinho. Então, a partir do momento que eu libero essa fáscia, eu deixo com mais possibilidade de estender um pouquinho mais aquele arco, não fica tão rígido. Entendi. Então, é uma vantagem fazer também a autoliberação. Só uma pausa aqui, olha, você que perdeu o programa que o Fábio Boldrini explica aqui pra gente sobre a autoliberação miofacial, a liberação também feita pelo profissional, também sobre a terapia com ondas de choque, precisa assistir, é super legal, muita informação bacana que pode te ajudar a viver sem dor, viver mais tranquilo. E sem dor a gente rende muito mais, disposição, humor, afeto, produtividade, com dor reduz, né? Com certeza. E eu tô vendo que você trouxe também eu esqueci, percussão. Isso, esse é um equipamento de percussão, também de liberação miofacial, que pode ser feito manual, né, ou com instrumento. Aqui, eletroestimulação voltado para fins analgésicos, tá? Então vai tratar mais sintoma aí para dar uma relaxada. Perfeito. Muitas vezes precisa atuar de forma mais emergencial na dor para conseguir trabalhar o restante. Tá? E o laser, que é um recurso importantíssimo na reparação tecidual. Aquele equipamento ali, então ele emite uma luz mesmo, e aí o tecido identifica aquela luz como energia e acaba gerando mais possibilidade de reparação. Então fica com muito mais suprimento mesmo, para ele conseguir se reparar com mais facilidade. Uau, tem luz no fim do túnel, viver com dor não é fácil. Eu queria que você analisasse aí, às vezes o tipo de pisada vai refletir, vai falar sobre o seu problema, por que ele está se instalando, por que ele está piorando. E a gente trouxe aqui agora também o Dr. Matheus Martins, que é diretor de fisioterapia da Pés Sem Dor. Vamos falar um pouquinho agora sobre palmilha, sobre pisada. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. O Félix está aqui com a gente de novo, tudo bem? Doutor, queria entender como é que uma palmilha a gente às vezes subestima, né? O potencial, o valor de um acessório que pode aliviar, que pode ajudar muito nesse processo de dor da fascite e também do esporão. De calcâneo. Muito legal ter trazido isso para cá, e acho que o Fábio falou muito bem das questões que são causas da fascite, e ele frisou bastante a questão dos tipos de pé, né? O pé cavo, o pé chato, que a gente ouve muito falar, e a palmilha ela atua diretamente nisso.
A gente tem alguns sapatos aqui mostrando que alguns parece que amortecem mais, enquanto outros, as famosas rasteirinhas, acabam sendo mais duras na queda. Exatamente, porque as pessoas, é difícil conseguir mudar o tipo de pé. Existem alguns exercícios, igual o Fábio falou, para ajudar um pouco, dar um pouco de estrutura muscular ativa, que a gente fala, mas tem até certo ponto que a gente consegue mudar. Então, não dá para fazer um pé que é cavo, de repente ficar normal de novo. Então, precisa de alguma ação externa. E o calçado é a mais óbvia delas, então calçado todo mundo usa, então saber qual tipo de calçado usar e qual não usar é legal. Eu estou vendo aqui que a gente tem uns saltos altos, por exemplo, né? São os mais bonitos em teoria e os maiores vilões também, porque eles alteram muito a mecânica do pé, não só do pé, joelho, coluna também. Tá. E então não são os melhores, agridem bastante o pé, principalmente quem tem fascite. As rasteirinhas são muito duras, não tem amortecimento, não tem... A gente tem dois extremos, né? Ou saltão ou zero salto, também não é legal. Isso. Por isso que a mulher, se tiver estudos estatísticos, olha, a mulher geralmente é que mais sofre com dor, muito relacionada ao sapato, porque, como você bem falou, são os dois extremos. Então, para resumir aqui, o ideal seria usar um tênis que chama-se de caminhada ou de corrida. Eu acho que seria o melhor, o mais adequado para isso. E a gente tem a vantagem de que tá na moda usar tênis, né, gente? Então pode usar tênis com uma roupa mais arrumadinha, tá? Ó, tênis basiquinho, assim, dá para ir com tudo. Exatamente. Agora é o seguinte, vocês também fazem uma análise da pisada para entender a dificuldade, porque cada um tem uma anatomia, cada um tem uma pisada diferente que vai interferir ou não nessa formação da fascite. Como é que é feita essa análise, doutor? Muito bem. Então, como a gente está comentando, tem o tipo de pé e o tipo de pisada, que o Fábio falou também. E para a gente saber qual é o tipo de pé e o tipo de pisada para daí fazer a melhor palmilha, a gente faz esse teste. É um baropodômetro isso aqui, então é um aparelho que faz o teste, o exame da pisada para saber quanto que tem de pressão no pé da pessoa e qual o tipo de arco. Então, uma análise rápida de fazer e bem completa, que pode ajudar muito no tratamento dessa. Vamos demonstrar agora. Vamos, a gente vai fazer o teste, vamos fazer já. Então, vamos ver o tipo de pisada do Félix. Isso. Dá pra gente ter uma noção do tipo de pisada, por exemplo, com o desgaste do sapato? Quem tá em casa? Geralmente tem relação. Eu consigo mostrar pra vocês. Se desgasta mais do lado de fora, mais do lado de dentro. Exatamente. Tá. Geralmente é o que as pessoas comentam, né? Elas chegam e falam, meu tênis gasta assim, gasta assado, e tem muita relação com a pisada. Joia. Com certeza. Vamos lá, Félix? Pé direito, isso. Perfeito. Então, com esse teste, a gente consegue saber bastante coisa legal. Vou mostrar para vocês. Olha aqui que interessante. Essa área vermelha boa, é uma área... Isso, estamos conseguindo ver ali. O que a gente tem aqui? A área vermelha, esses pontos aqui, são pontos de hiperpressão. Tá? Então, vocês podem ver aqui que... Quando está muito vermelho, é que a pessoa descarrega muita pressão. A gente consegue comparar os dois pés dele, olha que interessante. Aqui um é diferente do outro. No direito, tem pouca pressão no calcanhar, por exemplo, mais um pouco aqui na ponta do pé. Já no esquerdo, ele tem muita pressão no calcanhar e também aqui na ponta do pé. E, igual a gente estava comentando, né, o Fábio falou, por exemplo, a formação do esporão, desse estresse da face, poderia estar muito linkado, vamos supor, se ele tivesse a dor no pé esquerdo, com excesso de pressão aqui, dando aquele impacto excessivo. Aí você soma isso com se fosse uma mulher que usasse uma sapatilha, pouco amortecimento, uma pessoa obesa, que daí tem mais carga no pé ainda, então você faz sempre as relações para entender daí qual o problema da pessoa. E uma coisa legal aqui da gente ver, se puder voltar na imagem de novo. Dá para ver. Essa linha preta, parece que formando um C aqui para fora. Sim. Ela tem uma tendência de ir para fora aqui, assim, né? Isso é o que a gente chama da pisada supinada, que é a pessoa que pisa para fora. E aí poderia ter o sapato gasto mais nas laterais. Então, rapidamente, dá para ter uma boa análise aí do pé, saber qual palmilha fazer e para qual motivo, né? Eu quero entender exatamente isso agora. O Dr. Fábio falou que, olha, tem pés que... Aqui a gente tem aqui um modelo que parece que não é tão encurvado, ou não tô falando errado. Parece que ele tem uma curva bem acentuada, bem... Olha esse aqui já. Acentuado. Essa é mais suave, essa é mais acentuada. Se a gente puder comparar aqui, ó, por exemplo, bem o que o Fábio falou no começo do programa. Bem cavo esse, bem tensa a face, ó, dá para ver aqui de baixo, e um bem chato. Okay. Bem plano. Como é que a palmilha ajuda a resolver esses problemas, então? Porque a gente precisa ficar em pé, a gente precisa dar conta do trabalho, quer realizar uma atividade física
diária ou no final de semana? Fala pra gente como que atua. A maneira mais óbvia e assim, principal que a palmilha atua é através da redistribuição de pressão plantar. Então, ela dá pressão onde não tem e tira de onde tem muito. A gente viu ali no exame que o Félix tem bastante pressão no calcanhar e na ponta do pé. Então, ela vai redistribuir isso para colocar nas áreas que tem pouca pressão. Então, um arco muito alto que a gente viu aqui, esse pé que é muito cavo, ele tem quase nada de pressão no arco do pé. Então, a palmilha dá um pouco de pressão ali para redistribuir essa pressão para que fique igualitário em todos os pontos do pé. E também alinha a pisada. A gente comentou no começo sobre desalinhamentos do joelho, do quadril, que o Fábio também falou. E eu tô até vendo que você trouxe aqui um ossinho do joelho, isso? Isso, exatamente. Ajuda também a aliviar dores que podem acabar subindo para o joelho. Sim, inclusive na coluna, né? A gente nem chegou a comentar aqui, mas disfunções de coluna ou desconforto de coluna muitas vezes gerado por um pé ruim, mecânica ruim, porque a distribuição de carga acontece de forma diferente. Tá. Né? Exatamente, porque um desalinhamento que começa no pé, que é a primeira coisa que encosta no chão, ele é geralmente traduzido para todo o resto do membro inferior e até do corpo. Tá. Do que é feita a palmilha? Tem diversos materiais que se faz palmilha hoje, vários. O que é mais conhecido e o que dá mais resultado, o maior efeito, é o EVA ou o TPU, que são essas palmilhas aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O EVA é uma espuma uma espuma mesmo, né, de material. E aqui é um material plástico. Essa aqui é uma palmilha impressa 3D. Por que eu estou falando que esse material plástico, o EVA, são os melhores? Porque eles são mais firmes, digamos assim. As pessoas conhecem muito a palmilha de silicone. Sim. A palmilha de silicone, ela dá uma falsa impressão de ser boa, porque ela é muito mole e não dá essa correção que a gente precisa, que a gente viu aqui. Então, a palmilha de silicone ela é muito mole, não dá firmeza. Então, não vai fazer essa redistribuição que vocês mencionaram que é tão necessária. Exatamente. Eu quero agradecer o Félix aqui pela participação. Vou conversar com vocês dois mais um minutinho. Tá liberado para sentar, descansar o pé um pouquinho. Então, a palmilha ela precisa ter esse material específico. Não adianta eu sair comprando qualquer palmilha que eu acho comercial, que é até mais fácil, de repente, mais barata, mas ela não vai resolver o problema na causa. Ela vai dar aquela falsa sensação de alívio, é isso? Perfeito, exatamente isso. Porque a pessoa, obviamente, ela quer conforto. Então, a hora que ela vai comprar uma palmilha, se for da prateleira, digamos assim, vai numa loja, ela vai tentar pegar o que é mais macio. Especialmente se está com fascite ou dor no calcanhar, né, Fábio? Porque quer alívio. a pessoa quer um alívio. Só que nem sempre o mais macio é melhor. E do outro lado, não pode ser muito dura. Também tem bastante pesquisa com palmilha hoje que já mostra que conforto é fundamental. Parece óbvio, mas antigamente acreditava-se que, não, tá doendo, vai, paciência, tem que corrigir. Não é muito bem por aí, tem que ter uma boa... Ainda bem que mudou, gente. Então dá para ter correção com conforto, acho que essa é a mensagem. Queria saber o seguinte, doutor Fábio, você mostrou aqui alguns equipamentos, algumas terapias, algumas propostas que podem funcionar bem e também o doutor Matheus mostrou aqui que a palmilha, ela também tem um efeito muito importante. Dá para fazer os dois? O que você indica? E eu também quero saber sobre precaução. Tá. Bom, o Matheus deu uma aula brilhante aqui pra gente, né? De pisada, enfim, dos testes. Então, quando se pensa em tratamento de esporão ou fascite, muitas vezes a causa é a mecânica errada. Então, foi como ele disse, comprar aquela palmilha só para conforto, ela não muda a mecânica. Ela vai mudar o sintoma momentaneamente. É igual eu tomar, muitas vezes, um analgésico, né? Ou usar um gelo. Boa. Melhora o sintoma, mas a causa não foi resolvida. Então, a proposta da palmilha, esses recursos são importantes, pensando no tecido em si ter reparação. Voltar a ter a propriedade original ou o mais resistente possível para suportar a carga. E junto com isso ter a palmilha, aí é o casamento perfeito, é o que a gente precisa para efetivamente conseguir resultado no tratamento de fascite e esporão. Tá. Doutor Matheus, idade. Tem pessoas mais velhas, e é mais comum mesmo, porque a gente já desgastou mais, as pessoas mais pesadas também, mais idosas. É mais difícil reparar ou dá para ter qualidade com esse simples recurso? Dá, com certeza. Aparentemente simples, né? Porque é feito um estudo todo, mas às vezes a gente pensa em maquinários grandes, mas é um recurso acessível. Assim, a solução ela é aparentemente simples, mas
até chegar lá, né, até a gente Sim. conseguir pôr a melhor solução para cada pessoa, vem muita coisa por trás. Então a gente sempre fala, a avaliação é a melhor coisa. Tá. Antes de você propor uma solução, qualquer que seja, para qualquer pessoa, saiba muito bem por que aquela solução está sendo colocada ali e não, palmilha Verdade. é bom, põe a palmilha para a pessoa. Não é bem assim, tem que ser bem orientado. Mas, voltando para o tópico das pessoas mais velhas e tudo mais, não acho que é mais difícil. A questão é que as pessoas mais velhas geralmente apresentam mais dor no pé, porque o idoso ele já tem uma degeneração natural. Certo. Né? Os músculos enfraquecem um pouco, os ossos, os ligamentos, eles vão ficando um pouco mais degenerados mesmo e sustentam menos o corpo. Então é mais comum que o idoso tenha dor no pé. Então também é comum que o idoso precise mais de palmilha ou se beneficie mais da palmilha, porque é uma ação bem imediata, rápida, de resolução bem eficaz. O que não quer dizer que ele não tenha que fazer os exercícios, emagrecer e tudo mais. As pessoas, geralmente, elas querem uma solução muito fácil. Não existe. Existem boas soluções, como o Fábio falou, mas não existe solução fácil. Maravilha! Sim, eu quero agradecer a presença do Dr. Matheus, Dr. Fábio aqui. Obrigado, Vocês eu exemplificaram, explicaram, acho que deu para entender bem. Agora é o seguinte, a gente vai acompanhar o quadro Raio X. Hoje você vai entender a cebola. A gente chora em casamentos, chora em momentos tristes ou cortando cebola. Pois é, mas esse não é o benefício dela, não. Ela tem benefícios reais para a nossa saúde. Normalmente a gente usa como tempero, mas não é só isso não. Ela ajuda a diminuir o colesterol, você sabia? Por isso que a cebola é o tema do raio-x de hoje. Você sabia que esse caule cheio de camadas, além de dar aquele conhecido bafinho, previne o desenvolvimento do Alzheimer? Então vale super a pena. Não é só isso não, viu gente? A cebola, que pode ser grande ou pequenininha, é rica em vitamina do complexo B e C, independente do tamanho. Essas vitaminas ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Mas não para por aqui. A cebola também é rica em minerais que contribuem na melhora da circulação sanguínea. Sem esquecer que a quercetina também melhora o fluxo sanguíneo, diminuindo o risco de trombose. Além disso, esses minerais, eles ajudam a controlar o colesterol, diminuindo a quantidade de LDL, que é o colesterol ruim, e aumentando o HDL, que é o colesterol bom. Assim, evita a formação de placa de ateroma nas nossas artérias. Mesmo fazendo até os valentões chorarem, a cebola pode ajudar os rins, o estômago e o sistema respiratório. A cebola também contém flavonoides, que são antioxidantes que melhoram o sistema imunológico, pois agem contra a oxidação dos ácidos graxos no nosso organismo. Quanto menor quantidade desses elementos oxidados no corpo, melhor será a resposta do sistema imunológico contra a inflamação. São tantos os benefícios em um só alimento, não é mesmo? Então você já sabe que ela não serve só para dar sabor. Adoro cebola e ainda mais sabendo que faz bem assim, né? Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem claramente aqui. Você vai entender como você não deve ignorar aqueles sinais que o corpo manda, os sintomas. E ainda hoje aqui tem receita, suco anti-inflamatório e também uma salada com granola salgada. É tudo aqui no Vida e Saúde. Até já já!